Em tempos de guerra e medo, quando os poderosos tremiam e os corajosos se escondiam, um jovem pastor, com um coração cheio de fé, se levantou. Essa não é apenas uma história de guerra. Não se trata apenas de um duelo entre dois homens em um campo de batalha. É uma história que revela o contraste entre o medo e a fé, entre a força humana e o poder divino, entre o orgulho de um guerreiro gigante e a humildade de um jovem pastor que confiava em Deus. É um lembrete de que os maiores confrontos da vida nem sempre envolvem armas visíveis, mas sim as batalhas que travamos dentro de nós. Dúvidas, traumas, rejeições, inseguranças. Davi e Golias não representam apenas dois personagens da antiguidade. Representam dois caminhos que todos nós enfrentamos: ceder ao medo ou confiar no Deus que nos chama para a batalha. Essa história vai além da vitória no campo físico. Ela fala da vitória do Espírito, de como a fé pode transformar um simples pastor em um herói e um improvável em instrumento de livramento para uma nação. É sobre saber quem te chamou e lembrar que, com Deus ao seu lado, nenhuma força neste mundo é grande demais para ser vencida. É sobre coragem, confiança em Deus e a vitória do improvável. Hoje, vamos reviver uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, a impressionante batalha entre Davi e Golias. Mais do que um confronto entre um jovem pastor e um gigante guerreiro, essa é uma jornada sobre fé inabalável, coragem em meio ao medo e a vitória do improvável sobre o impossível. Essa batalha não marcou apenas um momento na história de Israel, ela se tornou o símbolo eterno de que, quando Deus está ao nosso lado, nenhuma força neste mundo pode nos derrotar. É uma história que ecoa até hoje, inspirando corações, desafiando dúvidas e nos lembrando de que a verdadeira força não está na aparência, mas na fé. Israel e os filisteus estavam em guerra. Os dois exércitos se acamparam em colinas opostas, separados por um vale. Só a ponta de sua lança pesava mais de 6 quilos. Ele parecia invencível. No lado filisteu, um campeão, apareceu Golias de Gate, um guerreiro gigantesco, com cerca de 3 metros de altura. Sua armadura era de bronze maciço. Tudus os Deas. Por 40 dias, ele desafiava Israel. Escolha um homem. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês servirão a nós. E Israel estava paralisado. Nem mesmo o rei Saul ousava enfrentá-lo. Mas havia algo diferente em Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Mas ele insistiu em saber o que aconteceria com quem derrotasse o gigante. Enquanto isso, longe da guerra, Davi cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Ele era o filho mais novo, desprezado até mesmo pelos irmãos. E foi ali, no momento certo, que Davi ouviu o grito de Golias. Jessé pediu que Davi levasse mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha. Indignado, ele perguntou, mesmo sem armadura, sem título e sem experiência militar, ele disse com firmeza: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os irmãos de Davi o criticaram. Disseram que ele era apenas um curioso. Davi foi levado a Saul. Mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Pegou 5 pedras lisas e guardou no alforje. Davi correu em direção a ele, tirou uma pedra e girou sua funda com precisão, e entrega a Davi sua armadura. Mas Davi a recusa. Teu servo matava o leão e o urso para proteger as ovelhas. E esse filisteu
será como um deles. Contra todas as expectativas, sou concorda. Não posso andar com isso. Nunca usei. Ele escolheu ir com o que conhecia. Fé, coragem e uma funda. Davi desceu ao vale. Golias, ao vê-lo, riu em desprezo. Sou eu algum cão, para vires contra mim com paus? Mas Davi não se intimidou. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Golias avançou com fúria. A pedra atingiu a testa do gigante, que caiu com o rosto em terra. Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Silêncio, medo. E então, vitória. Aqui, as histórias da Bíblia ganham vida, fé e propósito. O povo de Israel explodiu em gritos de vitória. O exército filisteu fugiu em desespero. O improvável venceu. O menor derrotou o maior. O menino pastor se tornaria um herói nacional e, no futuro, o maior rei da história de Israel. A história de Davi e Golias não é só sobre um duelo físico. É sobre fé que enfrenta gigantes. Coragem que não depende de tamanho. É sobre confiar em Deus quando ninguém mais acredita em você. Golias representa os medos, traumas, vícios, pecados, problemas que parecem maiores do que nós, que não olha para a força do inimigo, mas para o poder do Deus vivo. Davi representa o espírito que crê no impossível. Deus não precisa de espadas, Ele precisa de corações dispostos. Talvez hoje você esteja diante do seu próprio Golias. Ele pode não ter armadura, espada ou escudo, mas está aí, todos os dias, zombando da sua fé, tentando paralisar seus passos, lançando dúvidas sobre quem você é e no que acredita. Esse gigante pode se manifestar como um medo que te domina, uma insegurança que te impede de avançar, uma dor que você carrega em silêncio ou uma voz interior que repete: você não é capaz. Ele se apresenta com força, arrogância e tamanho intimidador. Mas assim como Golias caiu diante de um jovem pastor cheio de fé, o que te ameaça hoje também pode ser vencido, não pela tua força, mas pelo Deus que luta por você. Porque a verdadeira batalha nunca foi contra a carne e o sangue, ela sempre foi espiritual. E o mesmo Deus que capacitou Davi para derrubar gigantes está ao seu lado agora, esperando que você creia, levante-se e avance. Você não está sozinho. O campo de batalha pode ser assustador, mas a vitória já tem dono e ela pertence ao Senhor. Mas lembre-se, o Deus que foi com Davi também está com você. Você só precisa crer, confiar e dar o primeiro passo. O resto Deus faz. Se esse vídeo te fortaleceu, curta, compartilhe e se inscreva no canal.